Boa noite, povo de luz. Boa noite, ser de luz. O que eu vou te falar hoje aqui nessa live, quase ninguém fala, né? Eu já prometi, porque tem muita gente entregando conteúdo raso para querer te vender alguma coisa no final, para querer te levar um pitch de vendas ou te influenciar. O que a gente vai conversar aqui hoje, eu falo é nos grupos fechados, ok? Então, se você quer ouvir a verdade, está pronto para ouvir a verdade, fica até o final. Porque a verdade às vezes vem aos pouquinhos, né? Não vem tudo de uma vez só. Pessoal, é a seguinte, são várias questões, né? Vem chegando muita gente em mim aí com sintomas parecidos e é algo que já vem há tempos, né? Eu percebo há tempos e é muito importante vocês ficarem atentos. Por quê? Porque poucas pessoas sabem lidar com isso, tá? Então aí vocês vão cair na mão de um psicólogo, um psicoterapeuta e não vai resolver. Por quê? Porque é uma questão mais profunda. Então essa questão que está acontecendo, que eu vou falar agora, ela faz parte de um movimento planetário, tá? Então a energia do planeta Terra está mudando e isso traz algumas coisas à tona. Vou explicar melhor como é que funciona. Quem não ouviu falar em transição planetária, não precisa usar esse nome, essa nomenclatura. Nenhuma nomenclatura é importante. Tá? A gente não deve se pegar às nomenclaturas, certo, errado. Isso tudo são bengalas que a gente acaba se atrapalhando depois. Bom, essa transição, que é uma elevação de frequência, tá? Então, a Terra vem sofrendo uma elevação de frequência por vários motivos. Pelo movimento astronômico, né, dos astros, vem alguns astros que não são dessa nossa órbita que estão chegando, e tudo isso está influenciando. Claro, muitas das informações são ocultas para não assustar o pessoal, não é falado e tal. Mas, então aí vem essa questão, os extraterrestres, cara, isso aí tudo é uma questão importante também que eu quero trazer hoje, que é isso que é uma das coisas que eu vejo muitos influenciadores falando. É comunicação com arqueturiano, com pleidiano, com não sei o quê. É que nem se eu tivesse uma rede de network e eu falasse, eu falei hoje com o chinês, hoje eu falei com o alemão, hoje eu falei com o indiano. Grande merda, entendeu? Ser de luz, com um patamar elevado, ele nem alimenta para que as pessoas fiquem presas na raça que ele é. Ele não fica, que é isso, que é aquilo outro. Então, quanto menos a gente se preocupar com as raças, menos a gente vai ser iludido. Porque tem muita gente sendo iludida, né? Achando que está prestando um serviço para a humanidade e está sendo escrava de extraterrestres que se diz ser das raças aceitas, né? Dos nórdicos, né? Que são raças aceitas, né? Brancos, loiros, de olhos azuis, né? Cabeludo, bonitão. Essas são as raças aceitas. Então tem muita gente. Aí chega o fulaninho lá, que é um sei o que, né? Também a gente não pode criar preconceito, porque tem outro preconceito, o reptiliano. Reptiliano tudo é ruim. Não, não é tudo é ruim. Mentira isso. É que nem dizer o ser humano, todos são bons, todos são ruins. É a mesma coisa. Tem ser humano ruim pra caramba, tem ser humano bom pra caramba. Tem reptiliano bom, tem sempre reptiliano ruim. Tá? Então, por isso que não pode ficar preso. E aí vem, às vezes, alguns que realmente são negativados, botam uma vestimenta, cabelo dourado, olhos brilhantes. Eu sou lá de Pleiades, eu sou arcturiano, eu sou isso. E tá sugando energia dessa gente. Obviamente, eles dão alguma coisinha, né? Eles dão uma migalhazinha. Ou seja, eles dão alguma coisa, eles trazem cliente, porque também é fonte de energia para eles. Os que se deixam ser iludidos também é fonte de energia para eles. Então, por isso que eu já tive contato com uma porrada de extraterrestres, cambal, e tudo que é tipo de entidade, o caralho, tudo. Então, cara, só que nunca nenhum mestre meu disse para eu focar nisso. Disse para eu focar no nome, focar na hierarquia.
Por quê? Porque isso são as próprias armadilhas do nosso ego, de querer ser melhor, mais importante que os outros, porque eu acesso essas frequências. Cara, acessar essas frequências é muito o plantar e colher, é a lei da ação e reação. Tu pode acessar, tem muita gente que acessa também a parte boa da história. Por quê? Porque já tá com o coração puro, não tem vaidade por trás, então tem que estar puro. Não é puro, santificado, não é isso que eu estou falando. O coração tem que estar limpo de segundas intenções. Tá? Então, quando tu vai fazer um trabalho dessa magnitude, de orientar pessoas, de cuidar de pessoas, da parte emocional e energética, o coração tem que estar livre, ou pelo menos colocar o teu ego lá atrás e dizer, não, aqui tu não vai comandar. Não é pela tua vontade, é pela vontade maior, a vontade divina, né? Que somos seres divinos. Então, quando tá assim, essas pessoas canalizam seres de luz, canalizam, conectam dessa ou de outras dimensões, ou de outros, todos são de outras dimensões, né? Mas de outras orbes, de outras galáxias, tudo isso aí tem como. Só que uma grande parte está se iludindo e é facilmente iludível. Porque o ser humano é muito curioso, só que uma curiosidade animal, animalesca. A curiosidade que nem um bichinho, né? Para ver se é perigo ou se dá para comer, né? E isso não é uma curiosidade do espírito. Do espírito é uma curiosidade para aprender. O que que eu posso aprender ali? O que que eu posso trocar? O que que eu posso me melhorar? Isso sim é uma curiosidade já racional, já embasada, né? Alicerçada numa espiritualidade. E aquela curiosidade só, isso aqui me serve, não serve só para consumir, isso é uma curiosidade infantil. Então, esse tipo de curiosidade, esses seres que estão em outras dimensões, facilmente eles identificam. Olha lá aquele bobo da corte lá. Vamos lá, facilmente a gente vai largar isso que ele vai pegar. Só a gente botar a roupa tal, falar as palavras certas, ele sabe todo o discurso, né? Fala as palavras certas e ele vai ser um canal para nós. E dito de luz e não é de luz. Isso tem muito, tá? Isso tem muito e é comum. E vai ser cada vez mais. Porque à medida que muitas pessoas começarem, porque agora já estão mostrando na televisão, rede americana, raças extraterrestres, começar a ficar mais aceito, vai aparecer mais ainda pessoas dizendo que são canais para isso. E já tem um monte, né? Eu que vivo nesse mundo aí já vejo um monte. Só que é isso. Eu já recebi trocentas vezes tentativa de. Só que o que não engana é a vibração. Mas para tu perceber a vibração, não pode estar na tua mente. Tu não pode estar com o ego à frente da história. Então quem percebe a vibração, quem está atento realmente, aí não se deixa ser enganado. Mas eles tentam. Isso é muito fácil para eles. Eu já várias vezes tentei ser enganado, né? Só que, como eu digo, nunca estava sozinho e nunca estava preocupado com a minha imagem. Eu estava preocupado com qual é a minha função aqui. Não é querer agradar, querer parecer algo que talvez eu não seja. Então, essas coisas aí são muito... eu vejo esses programas de podcast, muitos, alguns, até que eu já fui, que eu já fiz uma live, e, cara, aquilo puro sensacionalismo, pura ilusão, puro holograma, os magos negros trabalhando na cabeça das pessoas, se aproveitando da ingenuidade, e no fundo nem é ingenuidade, é ignorância misturado com... sei o que, ignorância com ignorância. É uma mistura bem complicada. Porque são pessoas que não é que são ingênuas e acabaram sendo enganadas. Não é isso. Elas querem ser enganadas, é diferente. Elas permitem, porque as verdades, quando tu vai, já tá tudo hoje em dia, com a internet, com a globalização, cara, já tem como acessar tudo. Tem informação. Só que a maior parte está na preguiça, né? Tá na vaidade, tá na inveja. E aí, não,
Tá estudando? Ah, não, isso aí vem... Ah, não, é um sinal. Cheio de porra por cima, cheio de crença, de limitador, padrão profundo, né? Crença religiosa. E aí as pessoas começam a achar que não tem. Começam a se libertar e aí elas começam a se libertar de um cercado, né? De uma jaula, né? Que é religiosa e que acabam caindo em outra, facilmente. Aí se dizendo que estão livres. Mas não. Quando tu te pegou nos dogmas, quando tu começa a cultivar aquilo ali como se aquilo ali fosse a única verdade, meu amigo, tu tá caindo noutra jaula. Saiu de uma, foi para outra. Tá? Então, hoje em dia, cada vez mais vai ficar explanado esse negócio da comunicação extraterrestre. E só que realmente assim, ó, é a vibração, é a única forma de tu ter certeza com quem tu está contatando. Então, porque esses seres têm todo o tempo do mundo. Então eles podem cevar a pessoa por anos, fazendo que estão prestando bem e tal. Mas, cara, dependendo do que tem dentro de ti, se tu não é acostumado a olhar para tuas sombras e confrontá-las, dependendo das intenções mais profundas, porque é sutil, tu vai ser enganado, tu vai ser escravizado. E aí que tá. E aí, só que as leis do universo são perfeitas. Ela não tem essa aí, ai, coitadinho, ah, misericórdia. Não, cara, tu plantou, tu vai colher, ponto. Então, e aí, uma das coisas que a gente, no planeta, uma grande parte está muito presa ainda, é buscando. E aí vem essa questão extraterrestre, também vem dessa forma. É o mesmo. Muda os personagens, mas é o mesmo a forma arquetípica, mitológica. Vem alguém salvar. Aí acho que primeiro tem aquela repulsa. Ah, não, que os filmes traziam, né? Ah, vão aqui, vão usurpar, né? Do nosso planeta. Aí não, só que agora o planeta já está tão cagado que aí daqui a pouco as pessoas já estão com esperança. Porra, tem que vir os extraterrestres mesmo para nos salvar. Porra, enquanto não entender que a salvação é dentro, é tua consciência, é tu buscar, olhar para tuas sombras e trazer para a consciência e começar a melhorar a cada dia, e depende só de ti, que assim tu vai conseguir mudar o teu mundinho na volta da tua família, depois começa a atingir outras pessoas, cara, tu vai continuar preso na história do Jesus voltar, e cada religião tem o seu mestre que eles estão esperando voltar, e etc e tal. E tudo isso é uma ilusão. E tudo isso é para continuar escravo do sistema. Então, tem coisas que nem dá para falar aqui. Mas hoje eu falei, hoje eu vou falar a verdade. E hoje eu vou falar o que o pessoal não fala aí. O pessoal não fala. O pessoal fica... alguns falam, mas a maioria não fala. Tá? Mas a maioria não fala. A maioria também gosta desses personagens, né? Comando X, Y, Z. Não dizendo que eu não use a força desses comandos, uso todas. Só que de nada adianta você saber o nome, eu te incentivar a buscar isso, você ficar preso naquele nome e não ter a conexão verdadeira. Então, para ter conexão verdadeira, tu tem que ser de dentro, tem que ser teu merecimento. Merecimento, ou seja, é tua frequência, é levar até entrar em ressonância com a frequência a qual esses comandos fazem parte. Então, não é só pela minha mente. Eu querer acessar, vou acessar. Ah, eu agora estou falando com o comandante Ashta Shiran. Grande merda, cara. Tem um monte de Ashta Shiran falsificado, rapaz. Então é a mesma coisa que roupa. Ah, tô usando tal marca. Às vezes tá usando tal marca falsificada, feita na China. É a mesma coisa. Não importa, isso não é isso. Eles não querem isso de nós. Eles querem mostrar, sim, que estão presentes. E quem está aberto verdadeiramente aí com a pureza da conexão, com a elevação da sua frequência, eles vão acessar. Vão. Já estão, né?
Não é agora vão. Não, já estão há tempos, há bastante tempo. Só que realmente é isso. Ah, se tu usar a tua mente e ficar preso nessas historinhas, tu vai continuar sendo escravo. E pior, vai aumentar agora o número de escravos. Porque essa mudança vibratória da Terra é uma limpeza. Porque o que acontece? Quem tem que vir a sombra à tona, tem que vir. Por isso que está um caos. Então, vai ter várias coisas, vai ter vários problemas ainda para as pessoas. E cada vez mais as pessoas que estão chegando em mim, elas estão assim, tipo, porra, tô sentindo uma sensação de vazio, sentindo uma sensação de, sabe, sem propósito tá aqui, um negócio estranho, sem vontade de fazer nada, sabe, aquela, parece que tá perdido, mas tem a sua vida ali, mas aquela vida já não tá mais preenchendo. Então isso é um grito da alma, é um vazio da alma. A alma tua, a tua centelha divina, o teu espírito, né, que é a semente que a gente chama de centelha divina, é uma semente da fonte criadora, né, da árvore mãe da fonte criadora. Essa centelha divina, ela tá começando a falar tão alto e agora não tem mais, os filtros estão cada vez menores, porque é isso, é a elevação da frequência, o que está de baixa frequência começa a vir à tona. Então as sombras estão em ebulição, pronta para sair. Quem se tem coragem de olhar, botar consciência nessas sombras, vai crescendo, vai evoluindo, vai acelerar o seu processo, entendeu? E quem está resistindo, começa a aparecer os problemas de saúde, começa a aparecer problema na vida conjugal, material, profissional, tá? Então isso tudo faz parte dessa evolução, dessa transição planetária, que é uma transição de frequência. E aí, claro, aí esses seres que ainda estão aqui usurpando da energia, cara, esses cara quando vai chegar, tipo, vai chegar um momento que eles vão sendo levados, vão sendo levados, vão sendo levados. Mas quem se mancomunou com eles energeticamente, de alguma forma, aceitou abrir as pernas para eles, mesmo que, eu não tinha consciência disso, eles me enganaram. Essa enganação, você permitiu, porque é vibração. Você não quis olhar a tua sombra, você chegou é que nem um negociador sem vergonha, que tu sabe que o cara vai te passar a perna e tu faz negócio com ele. Aí vai dizer, é inocência. Não, não é inocência. Eu tava querendo, ele me prometeu uma coisinha e eu mordi a isca. Eu tava querendo ser enganado. Eu já fui enganado várias vezes em negócios. E eu percebo, assim, depois com um pouco mais de maturidade, digo, eu tava querendo, sou idiota. Fui um idiota, né, no passado. Fui um idiota porque eu tava querendo ser enganado. Então, aí assume a porra. Assume a responsabilidade e diz, cara, fiz merda, deixei. Agora não tem o que fazer. Então, nessa questão energética, a pessoa às vezes vai fazer negócio com os caras errados. Já tá fazendo. Muitos já estão. E vão levar ferro. Não tem. Às vezes tem uma vantagem, como é que a gente pode dizer, temporária, e por um tempo, aquilo, ok, a pessoa está por um tempo ali recebendo algumas benesses, mas, cara, se não está fazendo tu crescer, se está só alimentando teu ego, com certeza isso não é da luz. Então, as coisas, em relação a isso, acho que é isso. Não vou estender muito, até porque não tem pergunta. Mas deixo claro, deixo registrado aqui esse vídeo, que é por aí o negócio. É vibração. Como identificar a vibração? Tem que silenciar um pouco a mente, né? Tem que limpar um pouco as sombras e serenar, né? E aí sim conectar com o teu coração. Saber ouvir o teu coração. Saber ouvir a tua hierarquia espiritual. E aí sim confiar neles, né? Confiar em ti principalmente. Com isso tu vai saber o que é positivo, o que não é, o que te leva para frente,
o que às vezes parece que vai te levar para frente, mas lá na frente tem um abismo. É bom a gente ficar atento, porque grande parte desses que estão sendo enganados é isso. Estão sendo levados para frente. Então, no mundo material, na diversão, na felicidade, ok, temporária, mas daqui a pouco ali na frente tem um abismo. Por quê? Porque está sendo conduzido pelos seres errados, tá? E então tudo isso vai ser colocado na balança. Já está, né? É as leis, né, do universo. Não tem como dizer, alguém vai vir aqui que vai colocar. Não, é as leis. E só que é isso. Às vezes a pessoa quer sair de uma... Aí tá, essa pessoa começa a atender outras pessoas. E as outras pessoas às vezes estão em busca de uma esperança mesmo, de uma cura profunda. Algo que elas vêm carregando há muito tempo, às vezes que não é nem delas, já vem da família, já vem dos ancestrais dela, várias gerações. Então, eu sempre falo que na TCA a gente tem essas ferramentas para trabalhar com essas coisas bem profundas, porque que resolve mesmo. Senão é só tirando o pó, só que as janelas estão abertas, né? Tirando o pó, todo dia pó de novo. Fecha a janela, e para fechar a janela tem que ter energia suficiente para fechar a janela. Então, fiquem atentos. E aí essas pessoas que estão sofrendo com um vazio, esse sentimento de tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí as pessoas às vezes vivem para os filhos, ok, viveu aquele tempo, não, vivi para criei minha filha, meu filho, ok, mas aí termina aquilo e agora? Qual é o real propósito de eu ter vindo para cá? E a maior parte não sabe, não tem nem noção disso. E aí sente um vazio gigante, porque a alma está gritando. E o que se faz na maior parte das vezes? Se distrai. Tá errado? Não, tá errado, também não tá certo. É uma escolha, é uma decisão. Tudo são nossas escolhas. Então, o que eu escolho para minha vida hoje? O que você escolhe aí para sua vida hoje? Então, lembrando que a busca pelo autoconhecimento, cara, não é para todo mundo mesmo. Não é. É quando tu sente um chamado, literalmente, é o nome do meu evento, o chamado. É quando tu sente um chamado. Tipo, já a questão material, as outras questões, já nada está preenchendo. Questão, material não tem. Se eu ganhei muito, eu ganhei pouco, isso já não é mais um motivo para eu viver. Quero mais. Aí tu vai, não, tá, vai te relacionar. Não, o motivo é arrumar um relacionamento legal, fazer uma família, ter filhos, ok. Daqui a pouco tu ultrapassou isso aí também. Pô, e agora? Eu quero conhecimento, quero poder, pá. Daqui a pouco não faz sentido mais. Aí começa, isso aí que eu tô falando é a pirâmide de Maslow, né? Aí começa a busca pelo autoconhecimento. Então são pessoas que já chegaram nesse nível. Chegou no nível do autoconhecimento, só que cada vez mais as pessoas precisam entender, e estão entendendo, porque hoje, graças a Deus, a gente tem a internet que multiplica algumas informações boas, que é o teu negócio, a tua vida no mundo material depende da tua energia, depende da tua vibração, dos teus pensamentos, das tuas emoções. Se isso não está equilibrado, se isso não está alinhado, as coisas que eu gostaria, que eu desejo, não andam, não vêm até mim, não acontece. Então a necessidade de a gente cuidar, né, de algo mais profundo, que influencia nas questões mais superficiais, que também são importantes. Então não é dizer, não é importante, então vamos dedicar só ao espírito, só ao autoconhecimento e depois ao espiritual. Não. Só isso não. A gente é matéria ainda, a gente ainda depende do dinheiro, porque a gente está nesse mundo. A energia que move esse mundo é material, é o dinheiro. Só que para tu pode conseguir unir, né, formas de ganhar dinheiro, tu pode conseguir unir. De ganhar não. Adulto não ganha, adulto faz dinheiro. Formas de fazer dinheiro, de co-criar situações e realizações alinhados ao propósito teu de vida, né?
como eu digo, dinheiro é poder. Quanto mais, e aí que tá, depende da consciência de cada pessoa, o que ela vai fazer com o poder. Ela pode ferrar com a vida de outros ou pode ajudar muito mais. Então pega uma pessoa que tem um coração bom, uma consciência já um pouco mais expandida, ela não vai segurar só para ela, ela vai multiplicar, ela vai ajudar muitas pessoas, ela vai empregar muitas pessoas. Ela vai achar formas de fazer aquele dinheiro tocar mais pessoas. A pessoa que é avarenta, a hora que tem dinheiro, ela vai segurar só para ela. Mas ela era avarenta quando era pobre. Quando ela é rica, quando ela tiver dinheiro, ela vai ser a mesma coisa. Então, e aquele outro que é bom, né? Ele era assim quando ele não tinha nada. O coração dele era assim, tá? Então, tudo, né? É importante a gente ver que aqui, nesse mundo da dualidade, tem dois lados. E essa questão de crença em relação espiritual, relação a dinheiro, isso tudo vem da apostólica romana, que a gente não pode falar o nome. Porque cai a live por causa disso. Tá? Vem de lá. Eles, os romanos, eles dominaram a parada, eles botaram as leis, eles escreveram o tal do livro que muitos seguem. Eles escreveram o tal do livro que muitos seguem. Eles não escreveram, eles editaram, só editaram, né? Editaram como eles quiseram, né? Interesses próprios. Tanto é, se vocês forem pesquisar até o ano X lá, não me lembro qual ano, a parte da reencarnação existia na Bíblia. Depois foi tirada. Porque ia contra os interesses de uma rainha, de um rei, uma rainha era. Então, são coisas absurdas e as pessoas pegam aquilo como se fosse a maior verdade do mundo. Eu respeito, e aí que tá, respeito e entendo. Mas o meu papel é trazer clareza sobre todos os assuntos. Não condeno ninguém, porque se a pessoa está fazendo bem para a pessoa, se aquela pessoa está feliz com aquilo, se aquilo está contribuindo de alguma forma, pode ser qualquer coisa, pode ser até um gibi da Mônica. Leia todos os dias, até parar de fazer sentido. Mas afirmar que aquilo é a única verdade, que esse é o caminho, que isso podem falar, todo mundo pode falar isso, mas meu papel aqui é dizer que não. É contrariar, dizer que não é, não é. Eu conheço outros caminhos, e aí? Eu conheço outros livros melhores, e aí? Mas não com a intenção de confrontar, entendeu? Porque num confronto desse, a pessoa está presa em crenças, ela não está disposta, não está aberta a enxergar outra realidade. Né? Então, não tem interesse nenhum em confrontar. Mas eu tenho interesse em instruir as pessoas que estão abertas. Esse é o meu interesse real. Esse é o meu papel. Desmistificar sempre foi. Já andei em muitas religiões, já estudei muitos livros de várias filosofias e religiões. E vivenciei, né? Todas elas. Não é eu estudei. Eu vivenciei todas para saber, porra. Que eu tenho autoridade para falar. Senão, se eu só ler o livro, não tenho autoridade para falar. Então, as coisas que eu só li, eu só começo a falar depois que eu vivo. Aí eu vivi, experienciei, entendi, agora entendi a fundo na prática como é. Pum, eu tirei essa conclusão. Agora eu vou compartilhar com as pessoas. E muitas coisas boas viraram terapias, né? Que hoje estão na TCA, né? Que é um conglomerado de terapias de todas as vivências que eu tive nessa vida, né? Obviamente a gente desperta muitas coisas das outras existências. Nem gosto de dizer outras vidas, é uma linguagem um pouco espírita, que na verdade quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. São realidades paralelas. Mas esquece essa conversa, não é? Isso não é papo pra cá e nem pra hoje. Beleza? Pessoal, quem é de São Paulo e sentiu o chamado para vivência TCA, me chama aí no direct, porque
porque é uma vivência presencial, é algo diferente. É algo realmente diferente, é diferente de constelação, é diferente, não tem nada a ver com a apometria, não tem nada a ver. O nome é esse porque são as bases desse trabalho. Esse trabalho, a TCA, já é uma consciência TCA. O que é consciência TCA? Já é uma filosofia de vida, já é uma forma de enxergar o mundo. Então, ela liberta. Liberta de amarras emocionais, aprisionamentos emocionais, liberta de amarras espirituais, liberta de medos, de culpas, né? de programações, padrões limitadores ocultos, que eu chamo. São as programações que tu vem vindo geração após geração. Ele é um padrão, tu só vai reagindo, fazendo daquela forma porque tu aprendeu daquela forma. Tua avó aprendeu daquela forma, tu vai só repetindo. Então, eu gosto de contar aquela história do cortar as duas pontinhas do pão, né? Vou contar aqui antes de encerrar, como um encerramento aqui pra galera que teve aqui e que vai ver depois. Tinha uma mocinha, uma menininha de 8 anos por aí, viu a mãe dela fazer o pão e ela na volta ali, né, na cozinha, e a mãe dela fez o pão, aquele pão saiu do forno cheirosinho, fumaciando, pão caseiro bonito, e ela tirou da forma aquele pão, botou em cima da mesa, pegou uma faca, cortou as duas pontas do pão, botou numa travessa e guardou no armário. Guardou assim num armário aberto, assim, né? Pra esfriar, pra comer depois. A menina muito curiosa, né? Criança. Mãe, por que tu cortou as duas pontinhas do pão? Se a gente não vai comer agora. A mãe disse, olha, filha, eu sempre fiz isso. Porque eu aprendi a fazer pão com a tua avó. E a tua avó sempre foi uma padeira de mão cheia. E eu aprendi com ela e faço a receita que ela ensinou e dá sempre certo. E é só que ela sempre fez assim. E eu sempre, como eu aprendi com ela, eu sempre faço assim. A neta não se contentou com aquela explicação, né? Geração 2020 já é outra história, né? Não se contenta com 2020 não, 2018 por aí. Não se contenta com essa... é assim porque é assim. Foi lá perguntar pra avó. Foi. Chegou lá na avó. Vó, assim, assada, a mãe cortou as pontinhas do pão e disse que aprendeu contigo. Por que tu corta as pontinhas do pão? Olha, minha neta, eu corto as pontinhas do pão porque eu aprendi a fazer pão com a minha mãe, que é a tua bisavó, e ela sempre fez assim. E ela sempre fez muito pão, e ela sempre fazia fornadas grandes de pão, de 5, 10 pães, caseiro, a família era grande, e ela pegava e cortava a pontinha de todos os pães para guardar. A menina ficou intrigada, né? Aí, vou perguntar para a Bisa. Foi na Bisa, a Bisa morava do lado. Bisa e tal, não sei o que, aquela festa toda. Vim aqui saber por que a senhora fazia, quando fazia pão, cortava as pontas do pão para guardar. Minha, minha filha, é que assim, eu fazia pão nas assadeiras de pão e aí quando eu tirava das assadeiras, estava pronto, eu cortava as duas pão, porque a forma que eu guardava o pão no armário, na prateleira, era uma forma pequena, não cabia, os pão cresciam muito. E aí tinha que cortar as pontinhas, senão não cabia na forma. Que era de guardar. E aí, a mocinha, tá, agora eu entendi. Então, olha só o poder, né? Isso, claro, que é uma história lúdica. O poder das informações geração após geração, porque as pessoas não se questionam, as pessoas só repetem. Isso acontece em tudo. As pessoas repetem porque tem preguiça de saber de onde veio. Então imagina, 3 gerações fazendo, 2 repetindo, né? Uma fazia porque tinha que fazer, a outra estava repetindo. As outras 2 sem perguntar por quê. Não tinha fundamento nenhum.
Era só porque a forma era pequena. Então deixa essa reflexão. Quantas pessoas repetem coisas que não tem mais sentido nenhum de fazer? Bom, agradeço e amanhã eu tô de volta. Grande abraço a todos, fique com Deus.